Agora há pouco, em Brasília, integrantes da oposição protocolaram o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O grupo entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o pedido, com 150 assinaturas de parlamentares e também um abaixo-assinado com adesão de quase 1,5 milhão de brasileiros. Já no sábado, milhares de brasileiros se reuniram na Avenida Paulista para participar da manifestação do 7 de setembro. O protesto contou com a presença de mais de 70 políticos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e defendeu a anistia para os presos do 8 de janeiro. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, agora há pouco teve uma coletiva aí de imprensa com a entrega do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente já vai trazer as falas de alguns parlamentares, mas antes vamos voltar aqui a 7 de setembro, sábado. A Revista Oeste fez uma cobertura especial, ficamos 6 horas no ar mostrando aí essa manifestação. Mais uma vez, a Avenida Paulista ficou lotada. Queria saber o que você traz de destaques das falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, também Silas Malafaia, deputado Nicolas Ferreira também falou, deputado Eduardo Bolsonaro, enfim, foi uma tarde ali com algumas bandeiras muito claras, né, Silvia? Acho que a principal delas é a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Queria que você trouxesse aí um panorama do que foi esse 7 de setembro. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, Pioto, meu parceiro, boa noite, meu irmão Augusto, boa noite, você que começa a semana conosco. Paula, nós vamos dar algumas voltas em torno de tudo que aconteceu no sábado e já o que começa a acontecer no Congresso Nacional com essa entrega do pedido de impeachment, mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Acho que a imagem que o presidente Jair Bolsonaro pediu, ela foi feita, aconteceu. A Avenida Paulista, o cartão postal de todas as grandes manifestações no país, há algumas décadas, tomada de verde e amarelo, as cores do Brasil, as cores da bandeira brasileira, e isso ganha força por dois motivos. Primeiro, porque houve um contraponto em Brasília, uma parada militar oficial absolutamente esvaziada e um presidente, Lula da Silva, que precisou aparecer ombreado, essa sim, outra foto, ombreado por ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo aqueles dois que mais importam. O presidente de turno do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, representando a mais alta corte do judiciário no país, e Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, o xerife, aquele que conduz todos os inquéritos sigilosos e tentaculares hoje no Brasil. Inquéritos que o brasileiro entendeu e isso ficou claro com aquilo que ecoou da Avenida Paulista, perseguição política. Dali, a fala sobre a anistia em relação aos presos do 8 de janeiro, se não maior, porque o projeto que terá andamento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, nesta semana ele é mais abrangente, mas também recados, dizeres em inglês. Deputado Gustavo Gaia discursou em inglês, deputado Eduardo Bolsonaro discursou em inglês, fez questão de citar também veículos de comunicação como a Revista Oeste, que sofreu perseguição política, e isso as pessoas também compreenderam. O Nicolas Ferreira fez uma fala também muito simbólica e, claro, a fala do presidente Jair Bolsonaro. Um tom acima da manifestação anterior que ele capitaneou no início do ano, porque o clima que o país vivia em fevereiro é completamente diferente do clima que o país vive neste setembro. Primeiro, naquela época havia uma ameaça de prisão contra o presidente Jair Bolsonaro por vários inquéritos, até a baleia. Agora não. O clima no país é outro. É um clima, o Brasil e o mundo estão olhando para o Supremo Tribunal Federal com outros olhos, porque a Folha de São Paulo mostrou que ali havia um bunker de perseguição e dois tribunais que se misturaram na surdina. O Tribunal Superior Eleitoral, à época presidido por Moraes, e o TSE.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana, você que também participou aqui da cobertura especial da Revista Oeste neste sábado, 7 de setembro, quero também as suas impressões. O Silvio comparou muito o momento político de fevereiro, 25 de fevereiro, quando a Avenida Paulista ficou lotada, e agora o 7 de setembro desse último sábado. Ana, como é que você avalia o tom dos discursos? Claro que a gente está num outro momento político, a gente não pode esquecer, né? O X suspenso, todas essas denúncias em relação ao ministro Alexandre de Moraes, por conta dessa série de reportagens aí da Folha de São Paulo, essa mobilização por um pedido de impeachment, agora pedido da anistia. Como é que você faz essa leitura aí da manifestação aqui na Paulista? Boa noite. Boa noite para vocês aí em São Paulo. Paula, Piotto, Silvio, Mestre Augusto e nossa audiência em todo o Brasil maravilhosa. Paula, muita gente querendo comparar o número, né? O número de agora com o número de fevereiro. Tinha mais gente, tinha menos gente. Mas fato é que o povo continua nas ruas e de uma maneira avassaladora, e o Congresso, que o Lula achou que compraria com certa facilidade, não consegue emplacar as pautas nada republicanas, digamos assim, que o governo achou que passaria tranquilamente a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Ou seja, o brasileiro está amadurecendo não apenas para continuar nas ruas, entender que é preciso continuar nas ruas, que é preciso coragem, mas o brasileiro está entendendo de uma maneira mais ampla que é preciso uma série de combinações para que nós possamos retomar as rédeas da nossa política de novo. E quando eu falo tomar as rédeas, Paula, é tomar a proteção da nossa Constituição, que hoje é diariamente violada por Alexandre de Moraes. E essa manifestação, apesar de que muitos estão falando que ela foi menor do que a de fevereiro, essa manifestação, Paula, teve mais repercussão aqui fora, por incrível que pareça, mesmo com menos pessoas nas ruas e sem o X. E talvez tenha tido mais repercussão aqui fora, exatamente porque o X foi banido de maneira tirânica e inconstitucional por Alexandre de Moraes, ou seja, uma empresa americana solidificada no Brasil, que paga os seus impostos, que segue as leis e obedece à Constituição, mas que decidiu não obedecer à violação à nossa Constituição feita de várias maneiras por Alexandre de Moraes. E aí, nessa receita que aconteceu no 7 de setembro, que o mundo está olhando o Brasil com a preocupação, houve também aquilo que eu comentei na nossa transmissão no sábado, Paula. O que aconteceu na sexta-feira, aí em São Paulo. Um jogo oficial da Liga de Futebol Americano, a NFL, não era jogo exibição ou jogo apresentação para os americanos, para os brasileiros gostarem de futebol americano, nada disso. Jogo oficial que já faz parte da Liga agora de futebol americano. E os correspondentes americanos que foram para o Brasil, muitos correspondentes americanos cobrindo a NFL no Brasil, não conseguiam fazer a cobertura, ou seja, não conseguiam trabalhar até na área esportiva, postando no X as atualizações de um importante jogo. Eles tinham que mandar as informações para suas esposas ou assessores aqui nos Estados Unidos para que eles pudessem postar, já que a NFL, ela é muito vista, as notícias que correm ali de bastidores, de contusões, do que os técnicos estão falando, elas correm primeiro exatamente no X. Ou seja, a vergonha mundial por causa de Alexandre de Moraes, ela continua tomando proporções importantíssimas para que nós resgatemos o respeito à nossa Constituição.
Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, você que também participou aqui dos comentários nessa cobertura especial do último sábado, o seu balanço aí de 7 de setembro na Avenida Paulista. Eu acho que uma pergunta que fica, Piotto, para quem nos acompanha nesse momento, é o que essa mobilização vai ter aí o poder de fazer ou de transformar em relação ao Congresso, em relação a todos esses pedidos, essas bandeiras que foram levantadas aí no 7 de setembro, em relação à anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, um possível pedido de impeachment. Tem o pacote chamado pacote anti-STF, que são 2 PECs e 2 projetos de lei tentando ali trazer um equilíbrio maior entre os poderes da República. Como é que você enxerga o impacto do 7 de setembro agora em relação ao Congresso também? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu sou um estudioso da época da ditadura. Durante toda a ditadura se queria a volta da democracia. Acontece que há momentos em que essa pressão faz força, ela consegue surtir efeito, e há momentos em que ela demora um pouco mais. Neste momento, a pressão é muito maior. E vou recuperar aqui esse momento em que estamos daquela primeira manifestação deste ano lá em fevereiro. Depois de fevereiro, em que a Paulista também foi tomada, e talvez com o maior número de pessoas, só que de lá para cá, nós tivemos o Twitter Files, do Michael Schellenberg, mostrando todas as comunicações absurdas que ocorreram naquele momento, ou seja, contrárias à lei brasileira, e agora as denúncias da Folha. Lá naquele momento, havia até um cuidado na manifestação de qualquer menção ao Supremo Tribunal Federal. Havia um clima de medo, porque se tinha, apesar de arbitrário e ilegal, se tinha um Supremo Tribunal Federal poderoso. Neste momento, nós temos um ministro e uma corte que estão acuados. Não dá para chamar de outra coisa. Até porque, exatamente do outro lado da Praça dos Três Poderes, tem um Senado que começa a realmente levantar a voz. Esse pedido de impeachment provavelmente é o mais bem escrito até o momento, e não que os outros não tivessem razão de existir, mas as alegações as alegações são apresentadas nesse momento, elas estão extremamente embasadas numa realidade de arbítrio, denunciando obviamente o arbítrio, as ilegalidades e todas as inconstitucionalidades. E por que inconstitucionalidades? Porque o Supremo não pode. O Supremo tem exatamente o dever contrário, o de guardar a Constituição. Neste momento nós temos, e claro, tudo é pressão, e este talvez seja o melhor momento para um pedido como esse avançar. É fácil? Não, não é fácil. Você tem um presidente do Senado hoje, o senador Rodrigo Pacheco, que não está afeito a dar andamento a esse pedido, mas uma coisa é a vontade dele, a outra coisa é o tamanho da pressão, que está muito maior. Mas mais que isso, e este talvez seja o ponto, as pessoas perderam, eu vou só aqui reproduzir uma fala do Augusto do sábado, ainda da nossa cobertura especial. As pessoas perderam medo, inclusive de criticar duramente o Supremo Tribunal Federal em praça pública, que é onde a democracia permite que você o faça.